Amém, igreja. A paz do Senhor a todos, amém. Só quero complementar o que a nossa missionária Marjorie estava falando, os visitantes, né? Você apresentou os visitantes? Esqueceu, né? Os visitantes, amém. Seja bem-vindo, viu? Está na casa do Pai. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos colocar de pé para nós podermos ler a palavra. Abra a palavra em Lucas 1:5. Lucas 1, verso 5. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 1, 5. Todos acharam? Que diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, chamada-se Isabel. Ambos eram justos perante Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Repete comigo: ainda dá tempo. Vamos lá de novo: ainda dá tempo. Vamos ler o 7. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. Vamos orar, coloca a mão no teu coração, ainda de pé. Senhor Deus, nosso Pai, nós entramos nessa noite, ó Pai, diante da Tua presença, Deus, confessando nossos pecados, ó Pai. Senhor, perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nossos erros, nossas transgressões, ó Pai. A Bíblia diz que há poder no nome de Jesus, ó Pai. A Bíblia diz que nós podemos ser perdoados 70 vezes 7, ó Pai, que dá 490 vezes por dia, Pai. Nos perdoa, Senhor. Deus, esse mês é um mês natalino, que representa, meu Pai, o Natal, que a história diz que representa o nascimento de Jesus Cristo, ó Pai, o Rabi da Galileia, Senhor. Deus, e aqui nós estamos nessa noite, ó Pai, não para celebrar o Natal, mas para adorar aquele que é grande, para adorar aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Deus, visita o teu povo nessa noite, Pai. Visita o coração dos teus filhos, ó Pai. Deus, nesse mês Natal de natalino, é o mês que o teu povo se reúne, Pai, para comemorar. É onde as famílias se reúnem para estar junto, Pai. Deus, nos abençoa nesta noite. Alabacanda labratocanderei chukini coprotiquerandicandunai lasnai teremanda matocou lebabaramassurimiquete unagaraçá. Fala conosco, Pai, nessa palavra, em nome de Jesus. Se assente, toma os seus assentos, em nome de Jesus. Quero ser breve nessa mensagem. Quem ia ministrar hoje era o pastor Lourenço, mas ele ficou resolvendo algumas coisas, mas a gente está aqui para ministrar a palavra de Deus. É o que eu falei, irmãos, quarta-feira, né? A nossa igreja é uma igreja que tem uns celeiros de pregadores, né? Preparado para quando for para pregar, estamos prontos no nome de Jesus. Irmãos, vamos lá, meu amado, minha amada.
Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, havia um casal chamado Isabel e Zacarias, que morava ali na Judéia, e naquela época, irmãos, os problemas do povo judeu, o povo levava até o sacerdote, e o sacerdote pegava o problema do povo, levava até a Deus, e ali Deus falava com o sacerdote voltava e trazia a resposta que o povo precisava. E naquela pequena cidade existia um casal de sacerdotes, Zacarias e Isabel. E todo ano, irmãos, um casal de sacerdote era escolhido para subir no templo, para levar o sacrifício e levar as orações dos santos diante de Deus. E nesse dia, Zacarias foi escolhido, o grupo de Zacarias foi escolhido para poder subir ao templo e levar o sacrifício a Deus. Deixa eu te falar uma coisa: se você está aqui nessa noite, é porque Deus te escolheu para um propósito na terra, e o propósito de Deus não tardará e não falhará. Porque a Bíblia diz assim, meu amado, que muitos são chamados, poucos escolhidos. Irmão, quando Deus nos criou, quando Deus nos gerou do seu ventre, não foi nós que escolheu Deus, foi Deus que nos escolheu, irmão. E Deus escolheu Zacarias para poder subir ao templo e trazer um sacrifício diante de Deus. Porque, irmão, Deus está cansado do povo dele viver pensando em coisas do passado. Deus está cansado da igreja ficar preocupada com o passado. Ei, a Bíblia diz que a cada manhã Deus renova nossas forças como a força da águia. Sabe o que eu quero te dizer, meu amado? Deus está renovando as tuas forças nessa noite. Deus está renovando teus pensamentos nessa noite. Deus está renovando a tua história. Deus tem um projeto na tua vida, e o inimigo não vai impedir o que Deus tem. Deixa Deus te usar aí, meu nobre. Você comprou aquela coca que Deus falou ao seu coração, usando a boca da apóstola? Eita glória! Vamos lá, irmãos. E deixa eu te falar, Deus escolheu Zacarias, pastora Roberta. Chegou o dia dele, irmão, dele subir ao templo e trazer o sacrifício. Deixa eu te falar uma coisa, hoje é o seu dia. Hoje, irmão, é a sua noite. Você vai viver uma nova história, você vai viver uma nova página, você vai viver uma nova situação que você nem viveu. Sabe por quê? Os planos de Deus é maior do que os nossos. Irmãos, onde eu estava lá no quarto varão, comecei a orar ontem, paramos quase 5 horas da manhã, eu e a apóstola, a chefe da casa. Ei, nós começamos a orar ontem, irmãos, eu orava ontem pela igreja. Eu não sentia a presença de Deus, pastor Aline, mas eu suava, irmão, e eu suava. Aí eu entendi que Deus me levou no mundo espiritual, que era para destravar o que estava travado na vida do povo que serve a Deus. Sabe por quê? A mesma boca que abençoa é a mesma boca que amaldiçoa. A mesma boca que levanta é a mesma boca que derruba. Mas eu quero te falar uma coisa, que ontem, meu irmão, o mundo espiritual se movimentou ao favor da igreja. Ei, e Deus quebrou o que era mal. Irmão, mas ontem eu suava a camisa. Irmão, se vocês conhecessem o mundo espiritual na madrugada,
ninguém ficaria sem orar na madrugada. Porque na madrugada a atmosfera de uma oração, de uma intercessão, de um pedido, ela é diferente. Porque parece, irmão, que quando nós dobramos o joelho, Deus está na nossa frente para nos ouvir. Ué, irmão, e eu suava a camisa. Quando eu carregava um saco de cimento na cabeça, que eu trabalhava de chapa, eu não suava desse tanto. Mas, irmão, a obra de Deus, ela é espinhosa, mas a obra de Deus, ela é agraciada. Sabe por quê? Porque quando Deus usa um homem, quando Deus usa uma mulher, quando Deus usa o anjo da igreja, quando Deus usa o louvor, quando Deus usa uma criança, quando Deus usa um adolescente, quando Deus usa uma pessoa de idade, irmão, que é usada pelo Espírito Santo, a pessoa que está de frente, ela começa a chorar, ela começa a sentir o sobrenatural. Sabe por quê? Deus não faz acepção de pessoas, Deus não rejeita o teu povo. Eu quero te falar uma coisa: se as pessoas viram as costas para você, hoje eu quero te apresentar um Jesus que não vira as costas. Ei, calabracanda lai, xeremequito conorou andaramassai. Irmão, deixa eu te contar uma experiência aqui. Esse dia nós chegou lá em casa, foi essa semana, a moça que trabalha lá em casa, a moça que trabalha lá em casa, e o jardineiro começou a chover e trovejar, varão. Irmão, e caiu uns raios mais para cima, e eles, correu lá para a garagem. Aí eu falei para ela assim: esses raios é Deus falando com a terra. Porque a Bíblia fala que a voz de Deus é como voz do trovão. A Bíblia fala que a voz de Deus é como voz de muitas águas. E ela correu lá para a garagem, irmão. Aí eu fui explicar a situação do raio para ela, e esse foi para dentro. Quando foi para dentro, irmão, Deus me visitou na garagem. Deus me deu mais novas línguas estranhas. E ela pensou que eu estava falando a língua dos raios. Não, eu estava falando línguas novas que Deus me deu na garagem, irmão. Quando a gente é escolhido, Deus não vê o lugar que você está. Quando a gente é escolhido, Deus faz o sonho ser realizado, meu amado. Salmo 37, verso 3. Confia no Senhor, faz o bem e verdadeiramente serás alimentado. Irmão, se nós faz o bem ao próximo, Deus vai nos retribuir muito mais. Sabe o que eu entendi, irmão? A presença de Deus invadiu meu coração na garagem, e eu comecei a falar em línguas, irmão. Comecei a dar lugar para Jesus, irmão. Sabe o que eu quero te dizer? A presença de Deus é o que a Bíblia diz, que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Se você está fraco, Deus te fortalece hoje. Que você tem chorado as tuas noites difíceis, as tuas noites amarguradas, as tuas as tuas noites têm feito você andar para lá e para cá. Você está sem sono, você está impaciente. Ei, hoje Jesus te visita. Hoje Jesus, bate palma para Ele. Ei, vamos lá. E a Bíblia diz que Zacarias foi para o templo, e a Bíblia diz que o povo ficou lá fora orando. E a Bíblia diz que Zacarias ajoelhou diante do altar de Deus. Existe 2 altares aqui nessa revelação de Deus. Existe o primeiro altar natural, que é quando nós ajoelhamos aqui, somos pessoas naturais. Mas quando nós ajoelhamos, somos pessoas espirituais. E o segundo altar é o meu coração e o teu coração. A Bíblia diz: eis que a porta eu bato. Se abrir eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo.
O que eu entendo nessa mensagem do coração é que Deus quer fazer parte de um novo relacionamento com a nossa vida. Porque, irmãos, o povo de antigamente, eles chegavam na igreja, dobravam o joelho, orava e chorava. O choro e a oração faz parte da nossa vida. Hoje em dia, quando as pessoas entram na igreja, eles não conseguem orar igual orava antigamente. Eles não conseguem clamar a Deus igual clamava antigamente. Eles não conseguem mais, irmão, falar com o Senhor. Por quê? Porque o coração está cheio de mágoa, o coração está cheio de rancor, o coração está cheio de dúvida, o coração está preocupado. A Bíblia diz em Efésios 3, 14 ao 21, que Cristo habita no coração pela fé. E aí? Deus habita no coração pela fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmão, as coisas da nossa vida mudam. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa história não fica como está. Vamos lá. E a Bíblia diz que Zacarias ajoelhou diante do altar. A Bíblia diz, irmão, que Zacarias foi orar a Deus, apresentando os pedidos do povo judeu. E depois que Zacarias apresentou o povo judeu, a Bíblia diz que Zacarias orou, e a Bíblia diz que o anjo veio até Zacarias por causa das suas palavras. O anjo que veio visitar Zacarias foi Gabriel. A Bíblia diz que Gabriel está à direita de Deus. A Bíblia diz que Deus vê toda a terra. Irmão, agora você imagina uma coisa. O anjo veio dentro da igreja. Ele estava na igreja em Jerusalém. O anjo desceu. Quando o anjo chegou, o anjo falou: não temas, eu vim por causa das suas palavras. Vou trazendo a história para os dias de hoje. O anjo foi enviado por Deus por causa da oração de Zacarias. Irmão, a oração de Zacarias mexeu com o coração de Deus. Agora imagina eu, primeiro ponto da oração, Zacarias chorou de verdade. Tem choro na vida de pessoas que é um choro de engano. A pessoa fala que ama o próximo, mas não ama, mas chora junto. Estão me entendendo aí, crente? As pessoas choram junto de nós, mas depois falam mal de nós, irmão. Então é o choro do engano. Aquele que diz que é amigo, chora junto, anda junto, chora junto, mas depois está falando mal, e aí? É o choro do engano. Mas o choro de Zacarias mexeu com o coração de Deus. E Zacarias, a oração dele foi uma oração, irmãos, de desabafo. Porque a história diz que eles já eram ambos de idade. A Bíblia diz, se não me falha a memória, que Zacarias tinha 80 anos, Isabel tinha 60. Porque minha outra Bíblia não está aqui, aqui está lá resumida. Ei, Deus, irmão, Ele não é um Deus que esquece. Deus, Ele é um Deus que cumpre. Ei, e Zacarias creu, que Zacarias falou: Deus, eu já estou numa idade avançada,
Deus, a minha mulher é estéril, nós não podemos ter filho, mas nós sabemos que o Senhor pode. O cara contou uma história para Deus, meu irmão. O sonho dele era ter um filho. Deixa eu colocar um parênteses aqui. Qual que é o teu sonho nessa noite? Zacarias foi para a igreja. Ele foi para a igreja. Irmão, Zacarias veio para a igreja, chegou diante do altar, orou e contou a situação para Deus. Irmão, não adianta nós contar a nossa vida para um melhor amigo, ou para um ente querido, ou para alguém ou para o profeta. Irmão, não adianta. Quem vai mudar a minha vida, quem vai mudar a página da tua vida é Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o negócio está apertado para minha família ou para a igreja, eu vou lá para o monte, levo 3 cadeiras, varão, põe 3 cadeiras lá, ó. Uma aqui e uma aqui. Aí eu ponho um lençol branco na cadeira. Eu não sei se você vai acreditar nesse negócio, mas eu acredito. Eu ponho um lençol branco e falo: Deus, senta no meio, que a Bíblia fala que o Senhor está no seu alto e sublime trono. A Bíblia diz que Jesus está à direita, Jesus fica à direita, e o Espírito Santo à esquerda. E eu ponho minha cadeira aqui, irmão, fico de frente. Irmão, eu começo a conversar com Deus, igual estou conversando com vocês. Vou conversando, irmão, vou conversando. De repente eu começo a sentir uma graça da cadeira para frente da minha vida. E eu não aguento, irmão, eu caio da cadeira e eu caio de joelho. E quanto mais eu olho de joelho, de frente às 3 cadeiras, eu sinto Deus. E eu choro, irmão, e eu falo, irmão, eu fico mais de hora, e eu choro, e eu falo. Levo os papéis também que está devendo, levo chave, levo tudo, irmão. Levo tudo. Irmão, quando eu termino de orar, de falar com Deus, dentro de poucos dias chega a resposta. E domingo à tarde eu estou lá no monte para fazer esse mistério. Vou levar as 4 cadeiras. Irmão, é só Ele que pode resolver. Só Ele, irmão. Deus não perdeu o controle da situação. Deus não perdeu, Mateus Mendes. Descansa o teu coração, porque o mais Deus fará, alabacandará. Irmão, Zacarias conversou com Deus. E o anjo falou: a tua mulher Isabel terá um filho. Irmão, Zacarias veio para a igreja para buscar uma resposta para a mulher dele. Você entrou aqui hoje é porque você sabe que só Deus pode fazer algo no meio da tua família. O Deus que falou aqui é o Deus que visitou Isabel lá. Você está aqui hoje, Deus está visitando a tua casa, Deus está visitando a tua família. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. E aí? Deus está nos 4 cantos da terra. E o anjo falou assim: a tua esposa terá um filho, e o nome dele se chamará João Batista, aquele que vai preparar o caminho. Mas o anjo falou para Zacarias: tu ficarás calado durante tantos meses. A história diz que é 6 meses, mas eu acredito que foi 9, porque é 9 meses para a mulher dar a luz. É 9 meses para a mulher dar a luz. É 9 meses, irmão. Irmão, e a Bíblia diz que o anjo saiu da presença de Zacarias.
E a Bíblia diz que quando Zacarias saiu da igreja, as pessoas começaram a perguntar a Zacarias: o que aconteceu? O que houve? Porque pela história judaica, o sacerdote, o anjo acompanhava o sacerdote. O povo judeu, eles creem muito no anjo. Eu fui fazer teologia, irmão, e lá fala de angiologia. E eu comecei a estudar sobre os seres, porque os anjos são anjos ministradores, são anjos guerreiros, são anjos adoradores, irmão. E tem anjo que vem na batalha ao nosso favor. Então ali você vai conhecer as histórias dos anjos de luz. Quando Zacarias saiu, quem estava esperando ele? O povo lá fora. Irmão, o povo lá fora está esperando eu e você, para ver se nós é crente ou não de verdade. A Bíblia diz: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Temos que imitar Cristo em tudo. Não importa, irmão, as pessoas falam que quando nós aceitamos Jesus, nós somos quadrados. Não, é porque quando nós aceitamos Jesus, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram, agora são as coisas novas. O que são as coisas novas? Aquilo que você não viveu com a sua família, agora você vai viver. Ei, ser cristão não é você ser preso entre quatro paredes. A Bíblia diz que nós somos livres para adorar. Somos livres, irmão. A Bíblia diz assim: não rasgai as vossas vestes diante de Deus, mas a Bíblia diz: rasgai o vosso coração. Rasga o teu coração nessa noite diante de Deus. Não podemos julgar a aparência das pessoas. Temos que ajudar como Jesus nos ensinou. Porque a igreja é uma escola do céu para nos ensinar a sobreviver através da ajuda do Espírito Santo. Vamos lá, irmão. E a Bíblia diz que Zacarias saiu, e o povo queria ouvir Zacarias. Agora me responde uma coisa aqui: quem fala Libras aqui? Ninguém? Irmãos, como é que um homem entrou falando e saiu mudo? Irmãos, eu amo Libra. Eu vejo os mudos conversar, irmãos. Nossa, eu paro para ver eles ficam, é uns mistérios lá. Varão, já viu os mudos conversar? Irmão, é lindo demais. E quando a gente vai evangelizar, varão, que a gente não sabe falar Libras direito, e aí? Irmão, a gente vai pelo Espírito Santo. O Espírito movimenta a mão, né, missionário Roberto? Irmão, como é que João Batista ia falar? As pessoas queriam ouvir. Deixa eu te falar uma coisa: não conta a sua história enquanto não se cumprir. Não conta. Irmão, o dia que eu cheguei em Brasília, eu vim para cá. Vou resumir a história. Aí Deus usou 3 profetas, falou que ela era minha, só que eu estava namorando, varão. E aí? Eu falei: esse profeta está culiado com ela, porque ela deve combinou para falar que eu sou dela, só que eu não sou dela. Os 3 profetas, irmão, falou a mesma coisa. Aí fui embora para Séries, para Rialma. Na segunda-feira falei: meu irmão, bate a conta que eu vou sair desse negócio de trabalhar. Deus tinha abrido uma porta, Deus está abrindo uma porta maior, que eu ia vender, irmão, plano funerário, pastora, lá naquela Pax Aliança, lá de Séries, perto da rodoviária. Aí, irmão, fui lá na Uruana. Quem conhece Uruana aqui, a terra da melancia? Irmão, lá é um puro profeta. E quando eu vou lá, eu conheço os profetas da roça. Aí cheguei na casa da profeta. A profeta começou a orar, irmão, a falar em línguas.
Irmão, quando Deus pegou essa mulher, tudo que Deus usou a boca dos 3 profetas lá no cruzeiro, antes de nós vir para cá, testificou tudo. Aí eu entendi que ainda havia tempo. Aí eu peguei o carro, fui lá para minha irmã no Ipiranga, falei: Creide, sabe aquela pastora negra? É você que veio aqui te conhecer. Eu vou largar tudo e vou casar com ela, mas não fala para a mamãe não, senão minha mãe vai dar um treco. Minha mãe estava numa idade avançada. Aí, irmãos, falei: ó, vou casar com ela e vou ajudar ela na obra, mas não conta para ninguém, senão o negócio não vai acontecer, o negócio não vai cumprir. Aí, irmãos, e eu fiquei quieto, arrumei minhas malas, falei: ó, vem me buscar. Ela me buscou, irmão. Aí cheguei na casa da dona Lídia, que hoje é minha sogra. Eu dormia num quarto, ela dormia no quarto da mãe dela, eu dormia com a porta trancada. É o glória mesmo, né? Era o ser na prova, né? Irmãos, nós noivamos e casamos em 90 dias. Irmão, depois que nós noivou, aí que a luta e a guerra começou, filho. Minha mãe, irmão, quase morreu, que eu ia casar com ela, varão. Minha mãe quase morreu. Meus irmãos, tudinho, minha família todinha se levantou. Você está doido? Porque, irmão, minha família todinha enlouqueceu. Porque, irmão, depois do meu pai, eu fui o pior da minha família, eu fui o pior da minha cidade. Ninguém acreditava que um dia Deus mudaria a minha vida através do choro da minha mãe. Irmão, e aí eu vim para cá, irmão, peguei ela, vamos embora. Fui lá em São José do Rio Preto, onde minha mãe mora. Falei: mãe, aqui é a nora da senhora. Minha mãe quase morreu. Nós chegou lá, acordou minha mãe na cama, não foi? Lembra? Irmão, quando eu cheguei lá, que minha mãe viu: você está doido? Você vai casar com ela? Vou. Não, você não pode. Posso. Não, você não vai dar conta. Dou conta. Não, você não merece. Mereço. Não, você não vai dar conta de cuidar dela. Vou dar conta. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui: Deus não erra no que faz. Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra no teu chamado. Labacanda, labratu, candei, andai. Sabe por quê? Aquilo que Deus tem para nós, as pessoas muitas vezes não vão aceitar, as pessoas não vão concordar, as pessoas não vão aplaudir, meu irmão, porque não é todo mundo que vai querer o nosso bem daquilo que Deus tem. Mas o que Deus tem, o diabo não vai parar, o diabo não vai impedir, porque o Deus que te chamou é o Deus que vai terminar. Eita, o céu está aqui, hein? Eita, glória. Salmo 125, 2. Que Deus está ao redor do teu povo, meu irmão. Deus está aí do teu lado, meu amado. Sente Ele aí. Sente Jesus entrando na tua ferida, no teu coração. Sente Jesus te curando aí. Irmão, vou finalizar aqui. Aí, e o dia de casar? Irmão, um tapetão vermelho, mais ou menos daqui na metade da igreja, ou mais, né, apóstolo? E a apóstola apaixona. Irmão, quando a mulher apaixona é outra coisa, né, varão? Irmão, quando a mulher apaixona, você pode ter certeza que Deus está no negócio. Agora, quando a mulher não apaixona e não gosta, não adianta insistir. Não adianta não, imagina. A sorte sua é que o Roberto te viu algo em você e Deus assinou embaixo. Irmão, vamos lá. Irmão, e o dia que eu entrei no casamento? Nunca esqueci isso. Entrando no casamento, minha mãe falando: você vai casar mesmo? Eu falei: vou, mãe. E minha mãe falando: você vai casar? Vou. Você vai casar? Vou.
você não vai casar não, você não vai fazer isso comigo. Falei, mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Aí eu falei, minha mãe, o dia que a minha irmã Creide casou, eu entrei no casamento dela bêbado, desviado. Entrei, irmão, caindo com a garrafa de pinga na mão. Aí minha irmã casou, tem quase 20 anos de casado. Aí fui no outro casamento da minha outra irmã, que mora em São José do Rio Preto. Eu e minha prima, a Keira, entrei com 1 litro de uísque no casamento evangélico, bêbado. É porque minha irmã deixou entrar, se fosse outro, deixava entrar. Eu falei assim para minha irmã, quando eu casar, eu quero ser igual a vocês, quero casar para permanecer. Eu falei, mãe, foi Deus que me trouxe para cá, não foi eu. Você vai casar? Eu falei, vou. Eu falei, senta aí, a velhinha sentou, irmão. Pensa numa velhinha que ficou bicuda e embirrada comigo. Nossa, irmão, minha mãe, hoje minha mãe está crente. Aí, irmão, o casamento aconteceu, tudo concluído. Hoje é a nora que ela mais gosta, varão. Hoje, minha mãe considera ela como filho e considera eu como genro. Bate palma para Jesus aí, crente. Aí, Alberto. Irmãos, a minha família todinha ama ela. E ela ama a minha família. E a família da minha mãe ama ela, irmão. Irmão, nossa, é o que eu falei para vocês, Deus não erra nas escolhas para a nossa vida. É o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Irmão, espere, só mais um pouquinho, você verá o céu abrir em teu favor. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Já estou finalizando. Irmão, quando Zacarias chegou na sua casa, como é que Isabel ia saber o que Deus falou para ele? Passou uns meses, a história diz que Isabel se engravidou. Mas para ela se engravidar, Deus quebrou toda a esterilidade. A mulher que é estéril, ela não gera. A mulher que é estéril, ela não sonha. A mulher que é estéril não conquista. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que é estéril na tua vida, que te atrapalha, hoje, pelo nome de Jesus, está sendo quebrado, está sendo destravado. Porque a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vamos agora para a segunda parte. A Bíblia diz que Isabel se engravidou pelo Espírito. Primeira coisa, o Espírito Santo visitou Isabel. Ei, o Espírito Santo vai te visitar. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada santíssima do Espírito Santo. O Espírito Santo tocou no ventre de Isabel, e ali, irmão, um embrião entrou dentro dela, o embrião da fé, a semente da fé, porque tem a música da Cassiano que fala da semente da fé. Ei, o Espírito Santo visitou Isabel. Deixa eu fazer uma pergunta: quem que você quer que Deus visita nessa noite? Aqueles da sua família que está fora da presença de Deus? Aqueles da sua família que está longe? Aqueles que abandonou a fé? Aqueles que não querem mais servir a Deus, meu irmão? Ei, por causa de uma atitude de Zacarias, o anjo veio e Deus visitou Isabel. Uma atitude sua nessa noite, Deus vai mudar o rumo na história da tua casa. Segunda coisa, irmão, estou cortando algumas partes. Segunda coisa, a barriga de Isabel começou a crescer. Tudo que Deus nos dá é para a nossa alegria e para o nome dele ser glorificado. Ei,
o que está morrendo na sua vida? Tudo na tua vida que está morrendo hoje, Deus vai fazer crescer. Deus vai inverter histórias. Deus vai mudar a página. Deus vai mudar situações. Deus vai mexer na estrutura. Ei, toda mulher que está grávida, a barriga vai crescendo. Você vai crescer no nível de oração. Você vai crescer no nível de prosperidade. Você vai crescer no nível de amor ao próximo. Você vai crescer no nível de sabedoria. Você vai crescer no nível de inteligência. Você vai crescer no nível para poder agir na hora que o negócio está difícil. Você vai crescer em nível de ajudar as pessoas. Você vai crescer em nível do teu ministério. Você vai crescer em nível do teu chamado. Você vai crescer no nível do conhecimento da palavra. Você alabacanda, labracanda, lai. Ei, é noite de nós crescer. Ei, você sabe por que a mulher, a barriga cresce? É um mistério de Deus, irmão. Irmão, não existe coisa mais linda do que uma mulher grávida. Vocês sabiam disso? A mulher grávida é igual à igreja. A barriga da mulher vai crescendo e a igreja vai crescendo. A mulher vai sentindo a dor, a igreja vai sentindo a dor. Mas isso é outra pregação. Vou deixar vocês com água na boca, viu? Amém? Eita glória. Vamos lá. Irmão, e a barriga de Isabel estava crescendo. Terceiro ponto. O sonho de Isabel era segurar a criança no colo. Qual que é o seu sonho? O teu sonho nessa noite? Ai, apóstolo, está tão difícil. Eu já não consigo mais, eu já não acredito mais. Já não há mais esperança para mim. Vou te mostrar que é uma esperança para você. Põe aí, David. Põe aí Neemias 1:6. Há esperança para você. Neemias 1:6. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite. Você não fez oração de dia, e agora nós estamos na igreja, está de noite. Ó irmão, Deus está de ouvidos inclinados e de olhos abertos para ouvir a nossa oração. O que você quer que Deus faz hoje por você? Pode tirar aí, filho. Ei, o sonho de Isabel era carregar a criança no colo. Tudo que a gente recebe, a gente não pega na mão. Não é assim? Ou você pega com o pé? É com a mão, meu irmão. Tudo que nós recebemos, nós pegamos com a mão. O sonho de Isabel era ser mãe, carregar as crianças. Ei, tudo que é seu, as pessoas vão ver na sua mão que Deus te deu. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que vocês perdeu no ano de 2020 e 2021, Deus vai devolver como a chuva serodônia que é derramado. Alabacandarai. Recebe o que vós perdeu. Ei, e o ventre de Isabel ia crescendo. A Bíblia diz que nós diminua e que ele cresça. Ei, quarto ponto. Isabel era humilde.
Seja humilde em meio às situações da sua vida, porque a Bíblia diz que Deus pega o que está o necessitado do pó e põe para sentar entre os príncipes. Ô irmão, a Bíblia diz que Deus tira do ímpio e dá para o justo. A Bíblia diz que dele é a prata, dele é o ouro. Vamos lá, o louvor pode subir. Irmãos, e a Bíblia diz que aquela criança nasceu. Terceiro ponto, a criança nasceu. E o que gerou naquela família? Alegria. Na tua casa vai ter alegria. Porque, irmão, quando a criança nasce é alegria. Quando a minha esposa estava grávida do Azaf, irmão, ele nasceu lá no Santa Helena, ali na Asa Norte. Vem a avó Beta, vó Evânia, vó Regina, vó Rosa. 4 vó. Pensa na briga que dava. Sabe o que minha mãe falava? Manda essas vó embora, deixa que só eu vou cuidar. Falei, mãe, calma, que aqui é alegria para todo mundo. Deus tem um pouquinho para cada um de alegria. Deixa eu te falar uma coisa. Aonde foi dor, aonde foi choro, aonde foi lágrima, Deus diz que vai vir alegria, meu irmão. É tudo novo nesse dia de hoje. Vai vir alegria nos negócios. Ei, João Batista nasceu. Irmão, quando nós recebemos alguma coisa, gera uma alegria. Vai chegar muitas alegrias para a nossa vida. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que ter força para vencer o dia mau. Nós temos que ter força para trabalhar. Nós temos que ter força para evangelizar. Nós temos que ter força para ajudar a nossa família a vencer. Agora, para nós finalizar, olha aqui para mim. Quando o bebê nasce, quando Isabel deu a luz, veio a alegria, não foi? Segundo top, quando a criança nasceu, uniu a família todinha. E aí? Ei, aonde você não ia na sua família, você vai ter que ir para unir. Irmãos, eu lembro que quando eu viajei para São José do Rio Preto, pastor Emerson, seu crente, irmãos, eu e a minha esposa conseguimos unir os meus 7 irmãos na mesma mesa para minha mãe sentar e comer. Irmão, nunca vi tanta desunião no meio de família. Você sabia disso? Mas hoje o menino nasceu, João Batista nasceu. Ele trouxe alegria e comunhão. Ei, uniu, irmão. João Batista com esse bebê uniu a família. Não importa a sua religião, não importa a sua fé, une com a sua família. Não diga que a sua família não presta. Diga o que Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A sua família é bênção, os seus parentes são bênção. Ei, vamos colocar de pé, meus amados.